ver então que a estrutura, né, geral de uma matriz SO2, então uma matriz que seja ortogonal e especial, quer dizer, uma matriz de SO2, a estrutura geral dela, se a gente estiver trabalhando do ponto de vista ativo, do ponto de vista passivo, vamos colocar assim, do ponto de vista passivo, nós estamos mudando referencial. Então, nós mudamos o eixo, deixamos o vetor intocado. Então, a matriz tem essa estrutura aqui, cosseno de θ, seno de θ, menos seno de θ, cosseno de θ. Então, essa matriz aqui gira o observador, gira o sistema de eixo e deixa o vetor intocado. E a matriz R, do ponto de vista ativo, ela faz o contrário, ela deixa o eixo parado e atua diretamente, ela mexe no sistema físico. E aí, quando eu rodo de um ângulo θ no sentido trigonométrico, então ambas as rotações representam rotações no sentido trigonométrico. Ou eu rodo o sistema de eixos de θ no sentido trigonométrico, ou eu deixo o sistema de eixos fixo e rodo o meu vetor de um ângulo θ no sentido trigonométrico. Em ambos os casos, as matrizes são essas. Para nós aqui, nós vamos adotar a seguinte descrição: ponto de vista passivo. Tá bom? Adotar, trabalhar, nada muda se eu pegar o ponto de vista ativo. Tá bom? Porque nós queremos trabalhar mais a questão de mudança de referencial, que é o que vai estar em jogo na relatividade também. Eu faço uma mudança de referencial de um observador para outro observador, dois observadores distintos observando o mesmo fenômeno físico. Então nós vamos adotar esse ponto de vista, adotando um ponto de vista passivo. Vamos fazer a seguinte brincadeirinha. Vamos fazer uma transformação infinitesimal. Ou seja, todos nós aprendemos aí no cálculo a expansão em série do seno e do cosseno. Uma expansão infinitesimal, com o ângulo de rotação, suposto que esse ângulo seja em radianos, né, não em graus, tal que o ângulo ao quadrado seja muito menor do que 1. Ou seja, nós vamos considerar agora uma rotação passiva. Agora vamos esquecer a questão de passivo e ativo. Vamos adotar sempre essa postura da transformação passiva, mudando o sistema de eixo. Então, vamos trabalhar com essa matriz de SO2 para ângulos muito pequenos, de tal maneira que θ2 seja muito menor do que θ, que é muito menor do que a identidade. Vamos pensar assim. Pegar ângulos muito pequenos. Então, a matriz R de θ vai ser expandida. O cosseno, a expansão do cosseno é 1 menos θ2 sobre 2. E a expansão do seno é θ menos θ3 sobre 3. Então, dentro dessa filosofia de que eu vou abandonar todas as potências maiores do que θ, o cosseno é 1 menos θ2 sobre 2, vai ficar 1. Então, nessa aproximação, aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 1. E o seno de θ vai ficar θ. Vou jogar fora o θ3 sobre 3. Então, essa transformação infinitesimal, ela nada mais vai ser do que a matriz identidade mais θ vezes a matriz 0, 1, menos 1. Então, nós fizemos uma transformação infinitesimal de rotação. E a gente vê que o parâmetro da rotação, eu fiz uma rotação do plano XY, então rotação do plano XY, rotação do sentido trigonométrico, sentido anti-horário, né? De um ângulo θ no plano X. Ou seja, se eu pensar no eixo tridimensional, é como se eu fizesse uma rotação em torno do eixo dos eixos, uma rotação de um ângulo θ em torno do eixo dos eixos, ou do plano XY. Ou uma rotação de um ângulo θ em torno do eixo Z. Tá lá. Essa estrutura infinitesimal, então, vamos fazer a seguinte coisa: vocês podem fazer exercício. Não vou fazer esse exercício, vou deixar para vocês fazerem. Vocês vão mostrar que
se eu pegar essa matriz L, observe isso aqui. Vamos lembrar da expansão da exponencial. A gente faz a expansão da exponencial, em primeira ordem de x, a exponencial é 1 mais x. Isso aqui, então, está me indicando que eu estou na primeira ordem de uma expansão. Eu queria que vocês fizessem o seguinte exercício. Vocês vão mostrar que R de θ, que é igual a cosseno de θ, seno de θ, menos seno de θ, cosseno de θ. Essa matriz 2 por 2 pode ser escrita como sendo a exponencial da matriz I, θ, sigma, onde sigma é essa matriz 0, 1, 1. Então, é só como é que a gente faz, como é que a gente calcula a exponencial de uma matriz? Exponencial de uma matriz a gente calcula da mesma forma que a gente calcula a exponencial de uma variável real. Fica, o primeiro termo é a identidade, a gente imagina, a gente define a exponencial de uma matriz como sendo a expansão em série da matriz. E assim vai. Então, se vocês pegarem esse objeto que está aqui e começarem a fazer essa exponencial, vocês vão ver que tem uma regularidade muito simples que vai fazer com que vocês somem. Vocês vão observar o seguinte, que aqui vai aparecer I θ sigma. Quando vocês tirarem o quadrado da matriz sigma, o quadrado da matriz sigma vai dar menos a identidade. O cubo da matriz sigma vai dar menos sigma, claro, que é sigma 2 vezes sigma. A quarta potência vai dar a identidade. E assim vai. Então vocês vão ver, eu vou fazer isso de uma vez, porque eu estou com dúvida se eu tenho um sinal mais ou menos aqui, eu vou fazer com vocês, que eu quero mostrar, e isso vai ser um conceito muito importante, nós vamos chegar ao conceito de gerador de um grupo de Lie, é que essa matriz de rotação, ela pode ser vista como a exponencial de uma matriz simples. Então vamos tentar realizar essa operação aqui. Então quem vai ser a exponencial de I θ sigma? Vai ser, o primeiro termo da exponencial é a identidade. Segundo termo, o próprio expoente. Terceiro termo, 1 sobre 2 fatorial. O expoente ao quadrado. Então nós vamos ter I ao quadrado, nós vamos ter I θ ao quadrado, vezes sigma ao quadrado. Sigma ao quadrado é menos a identidade. Então aqui vai ficar menos, e aqui a identidade. Provavelmente não vai ter esse, já vou já. Isso eu queria fazer com vocês. Terceiro termo, 1 sobre 3 fatorial, e θ, a terceira potência, e o sigma, a terceira potência. O sigma, a terceira potência, é menos sigma. Né? Sigma ao quadrado, né? Sigma, a terceira potência, é sigma ao quadrado vezes sigma. Como sigma ao quadrado é menos a identidade, sigma terceira é menos sigma. Aí sigma quarta é sigma terceira vezes sigma. E sigma terceira é menos sigma, sigma vezes, menos sigma vezes sigma dá mais a identidade. Uma quarta potência e assim vai. Então é fácil compor os quadrados dessa matriz. Vamos para a quarta potência, que vai ser então 1 sobre 4 fatorial e θ a quarta potência. Sigma quarta potência, que aí vai dar a identidade. E assim vai. E agora o que vai acontecendo daí para frente. Então, o primeiro termo ali, aqui, então, isso aqui está me dando menos θ ao quadrado. E I3 é I2, que é menos 1 vezes I.
Então aqui dá menos I. Tá certo. Então, realmente, quando eu... Dá licença, eu vou apagar isso aqui. A minha proposta é que tire esse daqui. Dá licença, vou botar assim. Teta, deixa eu apagar isso aqui. Teta sigma. Perdão, vou botar aqui. Tirar esse I daqui. Tirar o I de todos os lugares. Estou vendo que eu botei o I de gaiato. Bom, refazer então. Fica 1 mais teta sigma, então fica teta 2. E o menos aparece por causa do sigma ao quadrado. Então aqui vai aparecer teta 2 vezes menos sigma. Aqui não tem esse I, então fica teta 3 vezes menos sigma. Aí também não tem esse I, fica teta 4 vezes a identidade. Então a gente já pegou a regularidade. Então não tem esse I, eu cometi uma gafe quando eu coloquei esse I aqui, tá? Não tem esse I. Vamos em frente. Então, vamos somar isso tudo aqui. Nós estamos vendo que as potências pares, elas são todas proporcionais à identidade. Aqui, desculpa. Aqui é sigma ao quadrado, né? Que é menos 1, perdão. É isso aqui. Eu levei ao quadrado, eu peguei teta sigma ao quadrado, mas sigma ao quadrado é menos 1. Então, por isso que apareceu aqui. Então, as potências pares, eu vou ter a matriz identidade vezes as potências pares. Então, 1 menos teta 2 sobre 2, mais teta 4 sobre 4 fatorial. Se eu continuasse, eu ia produzir um sigma sexta, que é sigma quarta vezes sigma ao quadrado. Sigma quarta vale 1, sigma ao quadrado vale menos 1. Então a sexta potência apareceria negativa, menos teta 6 sobre 6 fatorial. E assim vai, a gente já pegou a regularidade dessa série. E aí agora nós temos um termo que é proporcional a sigma e que está trazendo teta menos teta 3 sobre 3 fatorial. Aí traria agora o teta 5 sobre 5 fatorial. E aí também vocês já perceberam que a gente está diante de uma série. Essa série aqui nada mais é do que a expansão do cosseno. E essa série aqui é a expansão do seno. Então, nós estamos vendo que se eu exponenciar essa matriz aqui, eu estou obtendo, na direção da identidade, cosseno teta é cosseno teta. Só fazer essa soma matricial. E a matriz sigma, que é 0, 1 menos 1, 0 ela vai multiplicar seno teta menos seno de teta. Então, apesar de, à primeira vista, não ser óbvio, a nossa matriz de rotação, ela pode ser escrita como exponencial de uma matriz. Está lá. Então, essa matriz aqui, então a gente consegue colocar o ângulo de rotação em uma matriz constante, explicitada. O papel dessa matriz, quando eu elevo as potências dessa matriz, é justamente me colocar os sinais alternados que vão me dar a série do seno e do cosseno. Então, colocando dessa maneira, quer dizer, uma matriz de SO2, você pegar uma matriz de SO2, estou marcado para as duas, não é isso? Uma matriz de SO2, dessa matriz S aqui. Então, colocar, essa matriz pertence a SO2 no sentido passivo. Ela pode ser escrita desse modo. Ela tem uma propriedade de ser antissimétrica. Então, nós temos que a matriz R é ortogonal, a matriz sigma não é ortogonal.
Quem é ortogonal é a matriz R. Então, R é uma matriz de SO2. Ela é ortogonal e tem determinante 1. Sigma, que é a matriz geradora, que é o gerador, ela tem a propriedade de ser antissimétrica. Claro, toda matriz antissimétrica tem diagonal nula, portanto o traço é zero. Então, isso aqui é o que nós dizemos, essa matriz aqui, quer dizer, a matriz do grupo SO2, ela pode ser vista como a exponencial de uma matriz mais simples, que é essa matriz aqui, constante, essa estrutura aqui. E essa matriz aqui é que nós chamamos de gerador. Fizemos isso, nesse caso, porque nós vamos mostrar depois que essa estrutura se perpetua para todos os grupos, inclusive o grupo de Lorentz. Nós vamos sempre trabalhar com grupos cujas transformações são nada mais, nada menos do que a exponenciação de um conjunto de matrizes constantes que nós vamos chamar de geradores. No caso de SO2, existe apenas um gerador, só tem uma matriz. Por quê? Porque eu só tenho um ângulo de rotação. Eu faço uma rotação de um ângulo θ. Eu só posso fazer a rotação do plano. Mas se eu estou no espaço tridimensional, eu posso fazer uma rotação no plano XY. Posso fazer uma rotação no plano YZ. E posso fazer uma rotação no plano ZX. Eu tenho 3 planos onde eu posso fazer rotações diferentes. Então eu vou ter 3 geradores. Eu vou poder fazer uma rotação no plano, isoladamente uma rotação no outro plano, separadamente uma rotação no outro plano. Então vamos estudar talvez na próxima aula, que é o grupo SO3. Com ângulos diferentes. Com ângulos diferentes, são chamados ângulos de Euler. Né? Quando a gente estuda corpos rígidos, a gente faz uma rotação de um ângulo θ em torno do eixo dos eixos. Aí eu faço uma rotação de um ângulo alfa em torno do eixo dos eixos. Depois uma rotação de um ângulo beta em torno do eixo dos y, x. E depois uma rotação de um ângulo gama, de novo em torno do eixo dos eixos. Então eu faço 3 rotações sucessivas, uma no plano XY, uma no plano Y, no plano YZ, e a outra no plano XY, de novo, alfa, beta e gama, que são chamados 3 ângulos de Euler. Pode ser uma maneira de descrever uma rotação do espaço. Esse gerador foi da rotação infinitesimal? Gerador da rotação infinitesimal. E aí ele se exponencia para dar a rotação finita. Essa rotação aqui é infinitesimal. Aqui está nos poentes. Mas a rotação que sai da exponencial de uma coisa infinitesimal é uma coisa infinita. Essa matriz aqui ela é com cosseno, seno, menos seno, cosseno. Essa matriz não, ela é 0, θ, menos θ, 0. Então, o que está na estrutura do grupo de Lie, vocês vão perceber que isso é uma coisa geral. A matriz que pertence ao grupo, ela vai ser a exponencial do ângulo vezes o gerador. Essa vai ser a estrutura geral das matrizes. Né? O grupo é a exponencial dos geradores. Então, os geradores, eles descrevem rotações infinitesimais. E o grupo descreve as transformações finitas. Observe que essa matriz aqui é ortogonal e tem determinante 1. Então, quem é SO2 é o R. Essa matriz aqui não tem determinante 1, tem, né? 0, menos 1, dá mais 1. Mas essa matriz aqui, ela não é ortogonal. É ortogonal não. O quadrado dela é igual a menos 1. Então ela é menos, na verdade ela é uma matriz antissimétrica. Então a propriedade do gerador é diferente da propriedade do grupo. Essa matriz aqui, o grupo é de matrizes ortogonais especiais. Por exemplo, essa matriz, né, e o gerador, ele é um gerador de matrizes antissimétricas, não de matrizes necessariamente ortogonais. Então, o que a gente está querendo saber é ou isso ou isso. Então, quando eu fizer rotações infinitesimais, eu caio dos geradores. Quando eu exponenciar os geradores, eu ganho as transformações finitas, as transformações que são somando os parâmetros a todas as ordens na série de expansão. Bom, então, vamos guardando essa propriedade. Esse grupo, né, o grupo SO2, ele tem apenas um gerador. Então, grupos que têm apenas um gerador, nós chamamos de grupos abelianos. Então, vou colocar essa observação. Então, SO2 apenas um gerador. Então,
genericamente, grupos de apenas um gerador são chamados de grupos abelianos. Então, um grupo abeliano. Abeliano, no sentido de Hegel, né, que estudou grupos, e os chamados grupos abelianos são chamados grupos comutativos, quando o produto de duas transformações não depende da ordem. Por exemplo, se eu pegar uma matriz de rotação de um ângulo θ1 e multiplicar por uma matriz de rotação de um ângulo θ2, eu vou ter cosseno de θ1 vezes cosseno de θ2 mais seno de θ1 vezes seno de θ2. Tem essa matriz, vou botar essa estrutura para vocês. Vai ficar assim. Vocês podem mostrar exercício. Vou deixar esse exercício para vocês mostrarem. Se eu multiplicar a matriz R de θ1, então eu escrevo essa matriz, cosseno de θ1, papapá, cosseno de θ2, papapá. Multiplico, vocês vão ver que vai dar isso. Se eu pegar agora essa matriz aqui, fizer a rotação de θ2 primeiro, e depois fizer a rotação de θ1, claro que isso vai dar a mesma coisa. R de θ2 mais θ1, que é igual a R de θ1 mais θ2. Então, esse é o chamado grupo abeliano. Grupo abeliano significa grupo em que as matrizes comutam, a ordem das matrizes. Se eu fizer uma rotação essa primeiro e essa depois, a ordem não importa. Ou seja, no espaço de parâmetros, os ângulos são somados. Então, no fundo é isso. Se eu fizer uma rotação de um ângulo θ1 e depois fizer uma rotação de um ângulo θ2, no final do dia, eu rodei de θ1 mais θ2. E aí não importa a ordem, eu posso rodar primeiro de θ1 e depois de θ2, ou então primeiro de θ2 e depois de θ1. Essa ordem não vai importar nesse caso. Por quê? Porque as matrizes são chamados grupo abeliano, ele tem um só gerador. Então, esse chamado de grupo abeliano é nesse sentido, grupo de apenas um gerador. Os grupos de Lorentz, os grupos que nós vamos estudar, não são em geral abelianos. A ordem das rotações importa. No caso de SO3, que nós estudamos aqui no nosso curso, no semestre passado, é um grupo não comutativo. Vamos ver na próxima aula. Tem 3 geradores e ele não tem comutação entre si. Então, vamos guardar essa informação desse grupo abeliano e vamos fazer uma outra coisa nesse mesmo espaço, que é só para a gente fazer uma conexão desse grupo com um grupo que é muito popular na física de campos e partículas, ou na física em geral, que é o chamado grupo U1. E vai ver que esse grupo pode ser reexpresso de uma outra maneira. Vamos fazer a seguinte observação. Nós estamos num espaço de coordenadas reais. Nós estamos num espaço euclidiano bidimensional. Vou colocar dessa forma. Então, nós vamos pegar esse vetor. Nós temos um vetor, né, V1, um vetor V, vamos colocar assim, que tem coordenadas V1 e V2. Vamos pegar esse vetor e vamos escrever, vamos formar um vetor complexo a partir desse V. Vamos fazer a seguinte coisa, vamos pegar um vetor V, que eu vou chamar da seguinte maneira. Ele vai ter coordenadas V1 mais IV2 e V1 menos IV2. Estou agora definindo um objeto que tem um novo vetor, que tem coordenadas complexas. Estou definindo, definição. A coordenada 1 dele é V1 mais IV2, então eu vou dizer que isso aqui é a coordenada V1 grande, e isso aqui é a coordenada V2, que acaba sendo V1 estático. Então, a partir do vetor euclidiano real, eu defini um vetor complexo. Criei dessa forma. Essa componente, V1 mais IV2, e essa componente V1 menos IV2. Ou seja, a componente inferior é o conjugado complexo da componente superior. Vamos fazer uma rotação nesse vetor. Deixa eu apagar isso aqui. Então, vamos dizer que eu pego esse vetor. Então, se eu fizer uma rotação, vamos dizer que eu faço essa rotação. Vetor V1, V2, nós já sabemos, né? Quando eu fizer uma rotação no sistema de eixo, uma rotação passiva, né? Vai no R de θ, e eu vou ter aqui, claro, vocês já sabem, V1' igual a cosseno de θ V1 mais seno de θ V2.
V2' igual a menos seno de θ V1 mais cosseno de θ V2. Vamos fazer a seguinte combinação. Vamos pegar V1' mais I V2'. Se eu pegar V1' mais I V2', significa que eu vou multiplicar essa relação aqui por I. I. Então, V1' mais I V2' vai ficar cosseno de θ menos I seno de θ V1. Não percebe? Vai ficar cosseno de θ menos I seno de θ V1. E, quando eu botar o I aqui, eu vou ter seno de θ mais I cosseno de θ V2. Então, tá? Somei V1' com I V2'. Então, eu multipliquei a segunda equação por I e somei com a primeira. Então, foi cosseno menos seno, seno mais I cosseno. Aqui, eu posso botar esse I em evidência. Eu posso escrever isso aqui como sendo I cosseno menos I seno. Então, vamos fazer o seguinte, é uma definição. Então, só para assim, ficar mais conveniente, vamos chamar isso aqui de menos e isso aqui de mais. É uma definição. Nada muda. Só muda o valor, a forma, mas o resultado é o mesmo. Então, vamos dizer que a gente defina dessa forma. Vou botar a componente V1 menos IV2 em cima e a componente V1 mais IV2 embaixo. Mera questão de gosto. O que é importante é que a componente inferior seja o conjugado complexo da componente inferior. Então, eu vou multiplicar essa equação aqui por I, na verdade. Ou vou multiplicar por menos I. Então, estou multiplicando essa equação por menos I. Estou fazendo isso. V1' menos I, V2'. Então, aqui vai ficar mais I. E aqui vou multiplicar por menos I. Então, aqui vai ficar menos I. Então, só fiz isso. Agora, eu posso botar o menos I em evidência. Tem essa relação aqui. Todo mundo sabe as relações do I, 2 e 3, né? Então, eu posso botar esse menos I em evidência. E isso aqui vai ficar cosseno de θ mais I seno de θ. Porque nós sabemos que menos I vezes I dá 1, então dá o seno. E menos I cosseno está aqui. Então eu boto esse cosseno mais I seno em evidência. Então isso aqui está dando para nós cosseno de θ mais I seno de θ, que multiplica V1 menos I V2. Então nós estamos mostrando o seguinte, que dessa forma, se eu definir esse vetor complexo, eu vou ter V1'. Bom, todo mundo lembra também aí do estudo de variáveis, coordenadas como variáveis complexas, que cosseno mais I seno, que é a expressão de Poisson, né? Sabe lá do cálculo de variáveis complexas, que o exponencial de θ é cosseno de θ mais I seno de θ. Claro, o exponencial de menos I θ é cosseno. Só substituir o θ pelo menos θ. A função θ é par e a função cosseno é ímpar. Então, fica menos I seno. Então, cosseno de θ mais I seno de θ é exponencial de I θ. E aqui vezes de novo. Claro, então agora não precisa nem fazer o cálculo. Se eu fizer V1 mais I V2, multiplico por I, eu vou ter V2' igual, se eu fizer agora o complexo conjugado, eu vou ter V2' igual a exponencial de menos θ V2. Então, uma rotação que é representada por uma matriz em termos das coordenadas reais, quando eu transformo as coordenadas reais do vetor e nas coordenadas de um vetor complexo, a matriz cosseno, maxeno, ela some e aparece simplesmente uma exponencial, que a gente chama isso aqui, quando a gente estuda ângulos, né? Variáveis complexas, a gente sabe que isso aqui é uma fase. Né? Quando a gente pega um número complexo e representa um número complexo, x mais y, que é um z, nós também damos para isso aqui é a chamada forma cartesiana do número complexo. Eu posso escrever esse número complexo na chamada forma polar. Eu boto aqui o módulo de z e boto aqui a exponencial de i θ, onde esse θ é o ângulo
eu tenho um número complexo representado num plano bidimensional, esse número complexo Z, eu digo isso aqui é o eixo real, isso aqui é o eixo puramente imaginário. Então, o ângulo, esse vetor que define o número complexo, forma o ângulo θ. A tangente de θ é y sobre x. Então, a gente pode definir θ é arco tangente y sobre x. Então, quando a gente define um número complexo em forma polar, a gente bota o módulo do ângulo, e isso aqui é o que nós chamamos de fase. Isso aqui é uma chamada fase. A fase nada mais é do que a exponencial de i vezes um número real. Isso é o que nós chamamos de uma fase. Então, a transformação de SO2, que no mundo real é vista como uma matriz, no mundo complexo ela é vista como uma fase. Isso aqui, com essa coordenada complexa, está fazendo o papel de uma rotação no espaço real. Ou seja, eu estou botando em formulação complexa uma coisa que é uma rotação real. Essa transformação aqui é chamada transformação de fase. Esse objeto aqui, vamos pegar aqui, qual é a característica? Então a gente está vendo, deixa eu marcar isso um instantinho, que essa grandeza aqui, ela tem a seguinte propriedade: o complexo conjugado dela é igual a ela mesma, menos ela. Ou seja, exponencial de θ estar vezes a exponencial de θ, isso dá 1. Ou seja, esse cara aqui é o inverso desse. É a θ estar, é o inverso desse. Isso é o que nós chamamos, quando a matriz, isso aí é um caso 1 por 1. Esse exponencial é um número, estou multiplicando, não é uma matriz. É como se fosse uma matriz 1 por 1. É um número, uma matriz 1 por 1. Quando nós temos uma matriz, vamos lembrar da teoria de matriz, quando nós pegamos uma matriz R complexa, que tem essa propriedade, o conjugado hermitiano dela vezes ela dá identidade. Ou seja, uma matriz cuja inversa é o seu conjugado hermitiano. Como é o nome dessa matriz aqui? Isso aqui é uma matriz unitária. Então, esse número aqui, a fase, é como se fosse uma matriz unitária 1 por 1. Então, nós chamamos essa transformação aqui de uma transformação que pertence ao grupo chamado U1. O que é o grupo U1? É o grupo das matrizes 1 por 1 unitárias. Então, uma matriz unitária 1 por 1, ela tem essa forma aqui. Então, esse grupo é o chamado grupo unitário U1. E ele é na verdade, ele nada mais é do que a formulação complexa do grupo SO2. Na verdade, é isso que eu estou fazendo. Ou eu trabalho com SO2, que é um grupo de rotação em cima de duas coordenadas reais, ou eu trabalho com uma fase, que é um número complexo, é uma fase que está transformando um número complexo. Quer dizer, quando eu fiz essa transformação aqui, nessa transformação aqui, está embutida toda a informação de que, na verdade, eu rodei as duas componentes de um vetor real. Eu não perdi informação quando eu passei daqui para cá. Então, nós temos duas maneiras de formular o grupo SO2. Na sua versão real, 2×2, de matrizes ortogonais e especiais, e na sua versão complexa, de matrizes de fases. O fase no papel de matrizes 1 por 1, são números, são fases, é módulo 1, módulo desse número é 1, unitárias, transformações que são uma particularização de uma matriz unitária. Isso aqui é uma matriz unitária N por N, que nós vamos estudar, é o grupo, está ligado ao grupo SUN. Vamos falar sobre isso aqui quando a gente fala do grupo de Lorentz, vamos estar no grupo SU2, coisa que a gente falou justamente na nossa aula de iniciação do grupo SU2. E o grupo 1 é a versão complexa do grupo SO2. Então, esse grupo, nós vamos ver, quando a gente fala da teoria eletromagnética, da teoria de Maxwell, esse grupo aqui é o grupo que aparece nas
coordena as interações eletromagnéticas. Quem já ouviu falar na chamada teoria eletrofrágil, que é uma teoria chamada de Salam-Showeimer, né? Teoria eletrofrágil. É a formulação que se deve a Salam-Showeimer. Né? Essa teoria deu a eles três o prêmio Nobel em 1979. Foi uma teoria formulada entre 59 e 68, né? Levou 9 anos para ser formulada. Essa teoria é uma teoria baseada no grupo SO2. Nós vamos estudar aqui, nós estudamos hoje no grupo de iniciação científica, e no grupo 1. Então, aqui vai estar associado ao eletromagnetismo. Então, esse grupo 1 é um grupo muito simples. É o produto de transformações de fase. Quer dizer, as fases complexas, elas geram um grupo. Por quê? Então, vamos ver aqui. As fases, se eu pegar números que são fases, né? Então fases nós já estudamos a estrutura de fase. É exponencial de I vezes o número real. Por que isso forma um grupo? Vamos ver. Nós sabemos. Se eu pegar uma fase, então vamos pegar uma fase R, que é exponencial de I θ. Vou pegar uma fase R1. Vamos pegar uma fase R2, que é exponencial de I θ2. O que caracteriza um grupo? Se o R1 é uma fase e R2 é uma fase, se eu definir R3 como um produto de R1 por R2, será que R3 também é uma fase? Então eu vou ter exponencial de I θ1 vezes exponencial de I θ2. Devido à regra, né, de produto das exponenciais, eu posso escrever isso aqui como exponencial de I θ1. Então, claro, o produto de duas fases é uma terceira fase, com esse elemento aqui somado. Então, o produto de duas fases é uma fase. Então, satisfaz a primeira propriedade. A identidade é uma fase? Então, se eu pegar R igual a I θ e tomar θ igual a zero, eu ganho a identidade. Então, a identidade é uma fase. É a fase com θ igual a zero. E a pergunta, o inverso de uma fase é uma fase? Eu estou fazendo isso aqui. É elevado a θ menos 1. Como é que eu inverto uma exponencial? É só multiplicar pela exponencial. Um sinal trocado. Então, isso aqui nada mais é do que I vezes menos θ. Então, o inverso de uma fase é uma fase, só que com esse sinal trocado. Então, as fases, elas satisfazem as três propriedades que um grupo deve ter. O produto de duas fases é uma fase, primeira propriedade. Segunda propriedade, a identidade é uma fase, trivial, θ igual a zero. Terceira propriedade, o inverso de uma fase é uma fase. Então, fecha um grupo. Então, a gente chama de grupo 1. Então, o grupo 1 é o grupo das transformações de fase. E a notação matemática que a gente usa para isso é que ele é equivalente ao grupo SO2. A diferença entre eles é a formulação real ou complexa. Se eu estiver trabalhando com coordenadas complexas, com vetores complexos, a rotação é o grupo 1. Se eu estiver trabalhando com os vetores, com as duas componentes reais, a rotação é o grupo SO2. Então, isso é o que a gente chama de um isomorfismo entre grupos. Isomorfismo. Iso mesmo. Morfos. Forma. Então, é uma coisa que mantém a forma. Então, a passagem eu não perdi a propriedade de grupo. Aquilo que está aqui, Por isso que são dois chamados grupos isomórficos. Eles não são o mesmo grupo. Não são o mesmo. São isomórficos também. Pois são só isomórficos, são equivalentes. Tá? Um é um grupo de matrizes, 2 por 2. O outro é um grupo de fases. Mas o que as matrizes fazem, a fase também faz. A fase faz lá com os negros dela, os números complexos. E a matriz faz lá com a regrinha dela, que são os vetores. Certo? Então, essa é uma notação muito oportuna. Vocês vão ver na literatura várias vezes referência ao grupo 1.
Então, é lembrar que o grupo 1 nada mais é do que um grupo de rotações feitas em cima de objetos que são complexos. São Abelianos. Ambos são abelianos. Por quê? Perfeito, seu Eli. Pelo seguinte, nós vimos, se eu pegar uma matriz R de θ1 e multiplicar por uma matriz R de θ2, a ordem não importa. O grupo SO2 é abeliano. Agora, se eu pegar uma fase E elevado a Iθ1 e multiplicar por uma fase E a Iθ2, como isso aqui é o produto de números complexos, isso aqui é comutativo. Isso aqui é a mesma coisa que Iθ2 vezes Iθ1. Então, é um grupo abeliano. Então, o grupo 1 e o grupo SO2, ambos são abelianos. São de Lie e são abelianos. São de Lie e são abelianos. Então, esse grupo vai ser muitíssimo importante para nós. O conteúdo dele é esse. Só para finalizar, Oi. Desculpa. Pois não, pode falar. Só que quando é exponencial, multiplica. E quando é matriz, Multiplica um vetor. também. É uma matriz multiplicando um vetor bidimensional, ou uma exponencial complexa, uma fase multiplicando um número complexo. Somando lá. Isso, mais somando os ângulos. É isso aí. Certo? Só para finalizar essa discussão, tem uma coisa implícita aqui, que eu quero introduzir o conceito de métrica. Porque agora vamos falar de um espaço de Minkowski em duas dimensões. Vamos sair do espaço euclidiano e vamos para um espaço diferente, uma métrica. Então eu queria só introduzir, relembrar rapidamente para vocês o conceito de métrica e dizer para vocês que tudo isso que está em jogo aqui é que nós temos uma métrica muito especial, que é a métrica euclidiana. Olha, o conceito de métrica. O conceito de métrica, o nome está dizendo, métrica significa medida. O que a gente mede em física? A gente mede módulos de grandeza, a gente mede vetores. E a gente mede ângulos entre vetores e, eventualmente, depois, entre tensores. Então, a métrica, ela é o que está por trás de um produto escalar. Todo produto escalar, muitas vezes a gente não menciona, mas a gente está por trás dele uma métrica. Vou já dar um exemplo. Suponho que eu tenha o seguinte, eu tenho esse espaço aqui. Então, nós vamos falar, tem um vetor U, que eu estou expandindo nessa base ortonormal. Eixos Y, vamos dizer, tipo eixo Y e X. Quando a gente faz o produto escalar de um vetor U por vetor V, usando a propriedade distributiva do produto escalar, a gente sabe que vai ficar o 1 escalar, o 1V1 é 1 escalar é 1, é 1 escalar é 1 dá 1, então dá o 1V1. Aí quando eu multiplico escalarmente E1 por E2, eles são ortogonais, dá 0. E2 por E1 dá 0. E depois que eu multiplicar o 2 por V2, vai ficar o 2V2, E2 escalar é 2 V1. Então o produto escalar, na verdade, ele está baseado no nos produtos escalares entre os vetores de base. Nesse caso, eu escolhi dois vetores de base ortogonais e normalizados. Então a base é ortonormal. Mas em álgebra linear, nós sabemos que nós não precisamos chegar a esse nível de requinte. O conceito de base simplesmente é um conjunto de vetores linearmente independentes. Se você me der um conjunto de vetores linearmente independentes, isso já é uma base. Não é ortogonal, pode não ser ortogonal nem ortonormal, mas é uma base. Então eu posso pegar um vetor U e expandir uma nova base. Posso pegar um vetor U e expandir dessa forma. Por exemplo, suponhamos que o vetor ε1, suponhamos que eu tenho esse espaço aqui, suponhamos que o meu vetor ε1 seja esse vetor aqui, não necessariamente unitário, e que o vetor ε2 seja esse aqui. Então, são dois vetores LI, eles não são colineares no plano, então são dois vetores linearmente independentes. Então eu posso expandir um vetor numa base de dois vetores linearmente independentes. É claro que o 1 não é simplesmente o produto escalar de U com ε1. Aqui não. O 1 é U escalar ε1. O 2 é U escalar ε2. Aqui não, porque ε1 não é escalar, não é ortogonal é ε2. Eu estou usando uma base não ortogonal. E não necessariamente ortonormal também, não necessariamente unitário. Os vetores podem não ser unitários. Então, se eu expandir o vetor U nessa base e o vetor V nessa base, quando eu for fazer o produto escalar de U e V,
eu vou ter o 1, V1, epsilon1, escalar epsilon1. Não é necessariamente 1. O vetor pode conter norma 1. Mas o 1, V2, epsilon1, escalar epsilon2. Os vetores não são ortogonais. Mas o 2, V1, epsilon2, escalar epsilon1. Tá, epsilon2 escalar epsilon1 é a mesma coisa que epsilon escalar epsilon2. E mais o 2, V2, epsilon2, escalar epsilon2. Então, se vocês observarem bem, ao fazer esse produto escalar, quando eu tenho a base ortonormal, esse produto escalar, que eu coloco em notação matricial desse modo, o transposto vezes V, né? Então fica o 1, V1, 1, o 2, V1, V2. Então, o 1, V1 mais o 2, V2. Se eu agora escrevo na base, isso aqui, na base, epsilon1 é 1 e 2, é a base ortonormal. Se eu agora quiser escrever esse produto escalar nessa base, eu não posso. Eu vou ter que fazer a seguinte coisa, porque isso aqui vai ser o seguinte, o transposto, vou ter que fazer isso aqui, vai ser o seguinte, vamos fazer esse cálculo aqui, ó, o 1, o 2. Aqui nós vamos ter uma matriz, e aqui V1, V2. Então aqui nós vamos ter epsilon1, escalar epsilon1, epsilon1, escalar epsilon2, epsilon2, escalar epsilon1, epsilon2, escalar epsilon2. Vamos fazer esse produto aqui. Então eu multiplico essa matriz por esse vetor, eu vou produzir E1, V1, mais E2. E1 é 2 por 2. Quando eu multiplicar por 1, vai ficar o 1, V1, epsilon1, epsilon1, o 1, V2, epsilon1, epsilon2. Quando eu multiplicar isso aqui por isso, vai ficar o 2, V1, epsilon2, epsilon1, e vai ficar o 2, V2, epsilon2, epsilon2. Então, esse produto escalar agora não fica tão simples. Não é simplesmente isso vezes isso. Tem uma matriz aqui no meio. Quem é essa matriz, se vocês observarem bem? A linha I, coluna J, é o produto escalar do vetor epsilon I pelo vetor epsilon J. Olha só como é que eu formo essa matriz. G11, epsilon 1 escalar epsilon 1. G12, epsilon 1 escalar epsilon 2. G21, epsilon 2 escalar epsilon 1. G22, epsilon 2 escalar epsilon 2. Então, quando eu estou em presença de uma base não ortogonal, o produto escalar adquire uma matriz. Eu preciso de uma matriz que vai me dar a informação de quais são os produtos escalares dos vetores de base. Então, para eu computar o produto escalar, não basta eu saber as componentes do vetor. Eu tenho que saber propriedades sobre a base que eu adotei. Claro, se essa base fosse ortonormal, como é essa aqui, isso aqui é 0, isso aqui é 0, isso aqui é 1, isso aqui é 1. Ó. É 1 é 1, dá 1, é 1 é 2, dá 0, é 2 é 1, dá 0, é 2 é 2, dá 1. A métrica, essa matriz é a identidade. Então, quando a base é ortonormal, aquela matriz vira a matriz de identidade. Quando a base não é, então quando a base é ortonormal, nesse caso aqui, ó, a minha matriz G e J é epsilon I escalar epsilon J. Mas esses vetores são ortonormais, então isso aqui dá o delta de J. Delta de Kronecker nada mais é do que a matriz de identidade. Linha 1, coluna 1, dá 1. Linha 1, coluna 2, dá 0. Linha 2, coluna 1, dá 0. Linha 2, coluna 2, dá 1. Então isso aqui é a matriz de identidade. Então o G e J é a identidade no caso de uma matriz ortogonal. E aí eu não preciso de referência a essa matriz que dá os produtos escalares entre os vetores de base. Mas se eu for computar o produto escalar numa base que não é ortonormal, eu preciso da informação daquela matriz. Essa matriz é um tensor? Essa matriz é um tensor, tá? Vamos ver. Essa não está provado ainda, está dito por você. Tá? Vamos provar depois. Essa matriz chama-se matriz, né?
Por que ela é matriz métrica? Porque ela é a matriz que faz as medições. Quando eu for computar o módulo de um vetor, eu vou ter que tirar o produto escalar dele por ele mesmo. Então eu vou ter que usar essa matriz. Então, G e J é a chamada matriz. Pessoal, eu vou fazer um pedido a vocês, em questão do tempo, já que, bom, vocês aguentam que eu vá até 2h40 sem parar, ou vocês querem um break, que aí eu acho que a gente faz um fio só e vocês cansam de vez e vão embora, vão pra praia, né? Continua? Então tá. Então tá. Ou vão pra praia, vão pra laje, né? Pra onde a gente quiser, tem todas as opções aí, né? Então vamos lá. E aí, Martim, tudo bem? Tudo bem. Bom, então, essa matriz é a chamada matriz métrica. Por quê? Porque é ela que determina o valor do produto escalar. Então, por exemplo, se eu quiser tirar o módulo de um vetor, o que eu vou precisar? A raiz quadrada do produto escalar do vetor por ele mesmo. Esse objeto aqui, eu posso escrever dessa forma. Vocês observarem bem. A matriz U transposta, a matriz G e a matriz D. Matriz U transposta está deitada, a matriz G é a matriz dos produtos escalares, dos vetores de base, e a matriz D é a matriz comum. Então, esse produto matricial, que está explícito aqui, pode ser condensado nessa forma, que eu também posso escrever dessa maneira. G, I, J, U, I, V, J. Ó, quando eu fizer I igual a 1, J igual a 1, vai dar G, 1, 1, U1, V1. Mas G, 1, 1 é Y1, Y1. Está aqui, ó, esse D. Quando eu fizer I igual a 1, J igual a 2, vai dar G1, 2, U1, V2. G1, 2 é isso aqui. Depois eu vou fazer I igual a 2, J igual a 1, G2, 1, U2, V1. U2, V1, G2, 1 está aqui. E depois G2, 2, U2, V2. U2, V2, G2, 2. Então, eu posso escrever esse produto escalar de várias formas. Claro, a forma mais compacta é essa forma matricial. Isso aqui já é um pouco mais exagerado. Isso aqui também pode ser escrito. Isso aqui nada mais é do que a especificação desse produto matricial triplo. Então, o produto escalar de um vetor para um vetor, eu posso escrever isso aqui dessa maneira. Isso aqui é a raiz quadrada de U transposto G1. Ou, por sua vez, isso aqui é a raiz quadrada de G e J, U I, U J. Então, ao tirar o módulo de um vetor, eu preciso conhecer a matriz G. Então, para medir um vetor, eu preciso conhecer a matriz G. Por isso que ela é chamada de matriz métrica, que é uma matriz que me ajuda a fazer as medições. Se eu tiver que tirar agora o ângulo entre dois vetores, né? Se eu tiver que tirar o ângulo entre o vetor U e o vetor V, nós sabemos que o ângulo entre dois vetores é o produto escalar dos dois vetores dividido pela norma de um vetor pela norma do outro vetor. Então, eu vou escrever isso dessa maneira. Isso aqui vai ser raiz quadrada de G e J, U I, V, J. Fiz o produto escalar. Então, opa, desculpa, isso aqui, isso aqui. E aqui eu vou ter raiz quadrada de G e J, U I, U, J, raiz quadrada de G e J, V, I, V, J. Então, para eu tirar o ângulo entre dois vetores, eu também vou precisar conhecer essa matriz. Uma matriz que ajuda a medir ângulos entre vetores. Então, por isso que ela é chamada de matriz métrica, porque todas as medições do espaço são feitas em função dela. Então, para eu medir ângulos e para medir módulos, eu preciso dessa matriz que é chamada matriz métrica. Agora, observe o seguinte. Essa matriz, qual é a propriedade dela? Isso aqui é igual a isso aqui. Esse elemento vai ser sempre igual a esse. Por quê? Porque o elemento G12 é ε1 escalar ε2. O elemento G21 é ε2 escalar ε1. Se eu estivesse trabalhando no espaço de dimensão 3, eu teria 3 vetores de base. E aí a minha matriz seria G é ε1, ε1,
epsilon 1, epsilon 2, epsilon 1, epsilon 3. Epsilon 3, epsilon 1, epsilon 3, epsilon 2. Bom, epsilon 2, epsilon 1, epsilon 2, epsilon 2, epsilon 2, epsilon 3. Epsilon 3, epsilon 1, epsilon 3, epsilon 2, epsilon 3, epsilon 3. Então, o elemento G e J vai ser sempre... Então, a propriedade da matriz métrica é que ela é sempre uma matriz simétrica. Qualquer que seja o espaço euclidiano que eu considerar, se eu agora fizer uma generalização por causa de um espaço euclidiano n-dimensional, eu tiver então uma base de n vetores, né, que são todos linearmente independentes, mas não necessariamente ortogonais e não normalizados a 1, então, ao eu formar a matriz métrica, eu vou formar sempre com o produto escalar do iésimo vetor de base pelo jésimo vetor de base. Como isso aqui é comutativo, é claro que G e J é igual a GJ. Então, uma propriedade da matriz métrica é que a matriz métrica é sempre simétrica. G e J é igual a GJ. Nós sabemos que isso aqui a gente matricialmente escreve desse modo. A matriz é simétrica. Da álgebra linear, nós temos um teorema chamado teorema espectral para as matrizes simétricas. Existe um teorema muito importante na álgebra linear que diz para nós que toda matriz simétrica, vou botar só para enunciado aqui, teorema espectral para matrizes simétricas reais, né? Da mesma forma que nós temos o teorema espectral das matrizes hermitianas, como nós vamos discutir posteriormente. Mas o teorema espectral diz que toda vez que eu tiver uma matriz real simétrica, essa matriz pode sempre ser diagonalizada por uma transformação ortogonal. Então, o teorema espectral vai me dizer o seguinte: se essa matriz G é simétrica, então existe uma transformação que eu vou chamar de T, uma transformação T, que é ortogonal, tal que E transposto G T me traz G para uma forma diagonal. E a gente sabe que quando eu coloco toda matriz que é simétrica, ela tem autovalores sempre reais. E esses autovalores reais vão estar na diagonal, quando eu faço na forma diagonal. Quando a gente vai para a forma diagonal da matriz, quando a gente faz a diagonalização de uma matriz, a gente justamente coloca essa matriz, colocando aqui, sei lá, G1 til, G2 til, Gn til. A gente bota todos os autovalores na diagonal e o resto tudo é zero. Então, como uma matriz simétrica pode sempre ser diagonalizada por uma transformação ortogonal, isso significa que eu posso sempre escolher uma base ortonormal. Então, se você trabalha numa base que não é ortonormal, você não perde em generalidade passando por uma base ortonormal. Você tem todas as informações, é uma questão de escolha. Quem fez a álgebra linear um pouquinho lembra, inclusive, do método chamado de Gram-Schmidt. O método de Gram-Schmidt é um método que permite, dado uma base de vetores Li quaisquer, e permite ortogonalizar essa base. Eu consigo passar de uma base de vetores que não são ortogonais para uma base de vetores ortogonais. O que eu faço? Eu, desse vetor, projeto isso aqui, então eu passo dessa base para essa base aqui. Eu trabalho com esse vetor, e esse vetor aqui a gente sabe, a gente pega esse menos isso aqui, que vai dar isso aqui. Então o método de Gram-Schmidt me permite sempre ortogonalizar. Então, se eu estou num espaço euclidiano, a situação mais geral realmente é trabalhar com uma base ortogonal. Eu não perco informação trabalhando com uma base ortogonal. Porque se eu começo com uma base não ortogonal, eu posso sempre diagonalizar e passar por uma base ortogonal. Então, é melhor eu começar já com uma base ortogonal. Isso é a matriz métrica. Então, quando eu estava falando do grupo SO2, nós fizemos agora nesse primeiro tempo todo o grupo SO2, na verdade, nós estamos falando de um grupo que preserva o produto escalar. Na verdade, o que nós estamos falando era isso. Nós temos o produto escalar de dois vetores, que nós colocamos em forma matricial desse modo,
Por quê? Porque nós supusemos desde o início que nós estávamos trabalhando numa base ortonormal. Então, e o grupo SO2 é o grupo, se eu fizer uma transformação de SO2, os vetores mudam, elas vão passar para o linha, V', é o linha transposto, V', que é igual ao UV. O transposto V. E aí nós vimos essas duas propriedades aqui. Essa matriz R tem que satisfazer a essa propriedade e tem que satisfazer a essa propriedade, que é a propriedade de uma matriz SO2. Então, isso aqui é o que está dentro do grupo SO2. Então, na verdade, o grupo SO2, ao estar preservando o produto escalar, ele, na verdade, está preservando a métrica do espaço euclidiano. Só que essa métrica está diluída, porque ela é a matriz identidade. Porque num espaço euclidiano, eu posso sempre escolher a métrica como sendo a matriz identidade. Agora, nós vamos ver o primeiro exemplo de um espaço onde a matriz métrica não pode ser a matriz identidade. E que física que tem nesse espaço. Então, nós vamos, saindo do espaço euclidiano bidimensional, nós vamos trabalhar com um outro espaço euclidiano, com um outro espaço bidimensional, real, mas agora não euclidiano. Então vamos estudar um espaço que nós chamamos de espaço de Minkowski bidimensional. Está escrito dessa forma, M1. O que significa isso? M, nós vamos estar falando de um espaço de Minkowski. O nosso objeto de estudo, mais na próxima aula, vai ser o espaço de Minkowski em 4 dimensões. Mas por enquanto eu estou falando do espaço de Minkowski em 2 dimensões, só para ter um exemplo de trabalho simples que a gente possa manipular para pegar as ideias. Então, esse é o espaço de Minkowski. Quando a gente coloca essa notação aqui, significa que eu tenho distintos dois tipos de coordenadas. O que significa isso? Significa que eu vou estar trabalhando num espaço onde eu vou estar tendo vetor, eu vou fazer o seguinte, o produto escalar de 2 vetores desse espaço, vamos colocar assim, ele vai ser dado desse modo. Ele vai ser 1 V1 menos o 2 V2. Esse é o produto escalar. Olha a diferença agora. Tem um sinal menos aqui. Isso aqui, então, é a definição do produto escalar. Eu defino o produto escalar nesse espaço dessa forma. Por que é que eu defino dessa forma? Tem uma motivação física por trás desses sinal menos? Por que não é mais? Então, vamos lá. Nós definimos, aqui, definimos esse produto escalar. Daqui a pouco nós vamos querer entender razão, ou então, vamos dizer, possível motivação física para este sinal negativo. Vamos só dar uma rearrumada nesse produto escalar, como a gente fez nas outras vezes. Vou colocar os nossos vetores em forma de vetor coluna. Então, esse produto escalar vai ser feito dessa maneira. Aqui é o 1 e o 1. Aqui eu vou ter uma matriz que vai ser 1, 0, 0, menos 1. E aqui vai ser uma matriz que é 1, aqui é o Então, esse produto escalar pode ser colocado dessa maneira. E aqui tem um sinal menos, meio surpreendente. Vamos ter que entender. Isso é um jogo matemático. Por enquanto é um espaço matemático. Tem que ter uma motivação física por trás disso. Pode também não ter, né? Nem toda matemática vira física. Em geral, a física tem alguma matemática. Então vamos ver se esse espaço pode servir para algum propósito para nós. Tem uma matriz métrica. Isso aqui é exatamente, estou definindo agora um espaço matemático novo. O que significa isso? Não é um espaço euclidiano, no sentido de que eu não tenho produto escalar agora. Se eu olhar essa matriz métrica, isso está significando que eu tenho uma base de 2 vetores, onde o produto escalar do vetor é 1, com o vetor 1, está dando mais 1.
O produto escalar do vetor é 1, então o vetor é 2, que é a mesma coisa, que é 2, é 1, são os dois elementos nulos, né, fora da diagonal, está mostrando que há uma ortogonalidade. Mas a novidade para vocês, né, quem nunca viu, é o que significa um vetor de norma ao quadrado negativo. A gente sempre aprendeu que a norma de um vetor é uma coisa positiva. Quadrado, vetor ao quadrado. Modo de um vetor ao quadrado é positivo, portanto o modo do vetor é a raiz positiva. Eu agora estou dizendo que existe uma nova categoria de vetores de base. Nesse espaço, eu sou obrigado a dormir com esse problema. Eu introduzi uma matriz métrica. Quando eu introduzo um produto escalar, vocês têm que começar a amadurecer que, em física, quando nós definimos um fenômeno físico, sempre por trás dele tem um processo de medida. Em física, tem medida implícita. Seja na mecânica quântica, na mecânica clássica, não importa. Tem sempre um processo de medida. Eu tenho sempre um espaço no qual eu vou fazer medidas. Então, todo problema físico tem uma métrica. Esse é um problema. Estou introduzindo um espaço matemático onde eu tenho uma métrica. Mas essa métrica tem uma propriedade aparentemente anormal, que é um vetor de base de norma ao quadrado negativo. O outro tem uma norma ao quadrado positivo. Espaços com essa categoria em matemática nós chamamos de espaços hiperbólicos. Vamos ver já uma hiperbolicidade. Então, o espaço hiperbólico, no sentido de que eu tenho um vetor que tem norma ao quadrado negativo. Vamos buscar uma interpretação física para isso aí. Mas o que eu estou querendo conviver, mostrar para vocês que a gente vai ter que conviver com essa norma aqui ao quadrado, com essa métrica, desculpa, onde um vetor da base tem norma ao quadrado negativo. Nós, em geral, na notação de física, nós dizemos que os vetores nesses espaços, onde eu distingo dois tipos de direção, as direções que são associadas ao sinal positivo, nós chamamos de direções tipo-tempo. E os vetores de base que nós associamos a normas negativas, nós chamamos de vetores tipo-espaço. Então, nós estamos num espaço onde eu tenho um vetor de base tipo-tempo e um vetor de base tipo-espaço. O que pode estar em jogo aí? Vamos supor, vamos pensar na seguinte situação. Vamos ver, que motivação física pode estar por trás dessa base? Quando eu coloco essa base, quando eu coloco esse espaço, o que pode estar por trás? Vamos pensar na seguinte situação. Suponhamos que a gente viva num mundo onde existe uma dimensão apenas. Meu mundo é uma linha reta, reta dos reais. Tem uma coordenada x apenas, tenho a origem. Suponhamos que nesse espaço a gente introduza, a gente emita a partir desse ponto um pulso. Esse ponto só tem uma direção espacial, então eu posso emitir tanto para a direita quanto para a esquerda um pulso de uma onda que viaja com velocidade, sei lá, uma onda que viaja com velocidade v. Então, claro, a frente de onda, se eu lançar essa onda, lançar um pulso de onda no instante zero da origem, essa onda vai estar percorrendo o espaço desse modo. Quando você fala viagem para a direita, então eu vou ter que, no instante de tempo x, a frente de onda vai estar nessa direção, vai estar nessa posição. X igual a módulo de v. Módulo de v vezes t. Então eu posso levar essa relação ao quadrado. Então, quer dizer, vou botar aqui a forma diferencial, eu posso escrever isso dessa maneira. Um intervalo infinitesimal da viagem dessa frente de onda, um intervalo de tempo dt na onda x. Então eu posso expressar essa relação desse modo aqui. Igual a zero. Então, essa equação aqui, ela está definindo a frente de onda de um pulso
que foi emitido a partir da origem no instante zero. E esse pulso está viajando com velocidade v. Então, isso aqui vai me dar a equação dessa fonte de onda. Vamos supor, V é uma velocidade. As velocidades, né, a gente pode compor. Se eu, por exemplo, passar um outro sistema de referência, um outro observador que estiver em movimento, for observar esse pulso, essa velocidade pode não ser V. Vai ser diferente, vai ser V menos a velocidade do observador, vai ser a velocidade relativa. Mas vamos fazer então, vamos chamar em princípio um postulado da relatividade especial, que é o primeiro postulado da relatividade especial. Acho que é o primeiro, o segundo é um pouquinho, mas é um postulado da relatividade especial, que diz que a velocidade da luz, ou a velocidade da radiação eletromagnética no vácuo, né, pode ser a luz, por exemplo, a luz visível, a velocidade da radiação eletromagnética no vácuo é invariante, sobre inversão. Referenciais inerciais. Ou seja, a gente estipula que a velocidade da luz no vácuo, a velocidade da radiação eletromagnética no vácuo, é um invariante. Princípio chamado princípio ou postulado da constância da velocidade da luz. Independentemente do observador, a velocidade da luz é sempre c. Qual é o fundo que está por trás disso? Qual é a motivação? Sai do postulado, é uma coisa que é imposta. Por que esse postulado tem consenso? O que está em jogo aí para poder o cara chegar e dizer que ele acha que a velocidade da luz no vácuo é uma constante, que depende do observador. Vamos colocar isso sob discussão depois. Vamos ser um pouquinho mais técnicos agora. Então vamos dizer o seguinte, suponhamos que eu não esteja falando de uma frente de onda sonora, que uma onda sonora ela depende do meio. Então depende da densidade do meio, né? Então se o meio é muito mais denso, a velocidade da onda é maior, se o meio é muito rarefeito, a velocidade da onda sonora é menor. Mas vamos pensar numa coisa, a velocidade da luz no vácuo, ela independe do observador. Então, vamos pegar um absoluto, a relatividade especial de Einstein, o postulado 1 da relatividade especial de Einstein, é um absoluto para a luz, para a radiação eletromagnética. A velocidade da luz não muda se eu mudo de observador. Se tem um observador andando com velocidade c e a luz está andando com velocidade c, a velocidade da luz em relação a esse observador continua sendo c. Segundo a relatividade especial, c menos c é igual a c. O que está em jogo? C menos C não é zero na relatividade especial de Einstein. Essa forma de composição está errada. Então, a velocidade da luz em relação a qualquer coisa, se tiver um observador com velocidade C sobre 2 e a luz com velocidade C, C menos C sobre 2 continua dando C. Então vamos usar aqui um absoluto, que é a velocidade da luz. Mas é difícil interpretar essa palavra absoluta. Vamos daqui a pouco falar sobre isso. Vamos deixar essa questão que é importante, uma questão um pouquinho mais assim, tem um caráter filosófico, mas não podemos fugir dele. Vamos deixar um pouquinho mais para o final. Só queria chegar a um resultado aqui mais técnico para a gente discutir isso. Então, a frente de onda agora vai ser C2dt2 menos dx igual a zero. Isso aqui está descrevendo a frente de sinais luminosos. E isso é um absoluto. C não depende do observador. Postulado. Então, a gente está postulando um espaço onde a gente está postulando uma situação que é ter a velocidade da luz independente do observador. Então, essa relação aqui é uma relação onde esse C não depende do observador. Aquele V, sendo uma velocidade qualquer, ela é dependente do observador. Isso aqui não. Isso aqui está me colocando esse C de uma forma absoluta. Então, eu faço uma transformação, eu mudo X e mudo T, mas não preciso mudar V. Não preciso mudar C. Se eu tivesse um V, quando eu faço uma transformação, eu preciso mudar V. Aqui não, C é uma constante da natureza. É 1 sobre raiz de 0 y0. É a velocidade da radiação eletromagnética. Então, o que eu estou dizendo com isso aqui? O que isso tem a ver com aquele espaço que eu introduzi aqui agora?
Eu estou dizendo com isso que, para descrever a luz, essa é boa. Pagode, né? Acabou o pagode ali. Ó, então, o que significa isso aí? Significa que eu estou fazendo um produto escalar. Eu estou pegando essa grandeza aqui, ó. Estou pegando C. Eu vou escrever isso dessa maneira. Eu posso escrever esse elemento de linha dessa maneira. CDT dx 1, 0, 0, 1, CDT dx. Estou fazendo uma seguinte jogada. C é uma velocidade, T é um tempo. Então, como C é um absoluto, C é uma constante, eu vou dizer que CT faz o papel, sei lá, de uma coordenada que eu vou chamar de x0. Uma coordenada que eu vou chamar de C. E x é x. Então, eu estou passando, dessa forma, eu estou passando, porque aí não tem a dimensionalidade. Isso aqui tem dimensão de comprimento, isso aqui é comprimento, isso aqui tem dimensão de comprimento, isso aqui é comprimento. Então, quando eu vou descrever a propagação de um sinal luminoso, nesse espaço onde eu coloco o tempo como C um absoluto, independe do observador, eu criei uma constante, então eu posso colocar isso aqui como uma coisa que só vai depender do tempo. Então, quando eu faço uma mudança no tempo, eu mudo esse valor, mas eu não preciso mudar C. Então, a constância da velocidade da luz me habilita a criar uma nova coordenada que eu vou chamar de CT. Estou fazendo uma construção meio abstrata, mas que a gente vai ver que tem sentido físico. Eu quero motivar vocês para ver a física que sai daí. Bom, então com isso, quando eu estou falando de propagação de um sinal luminoso nesse mundo unidimensional, eu trago, né, quando eu coloco a propagação da frente de onda desse modo, eu posso dizer o seguinte: a luz, o que vai dar a propagação da luz é essa relação, ds2 igual a 0. Isso aqui significa propagação da frente luminosa, propagação da frente de onda da radiação eletromagnética. Estou transformando aquela equação nisso. Claro, se eu não estiver falando da radiação eletromagnética, isso aqui não é zero. Então, vamos ver daqui a pouco. Se eu estiver falando de um sinal que se propaga com uma velocidade menor do que a da luz ou maior do que a da luz, isso vai ser maior ou menor que zero. Vamos ver já já. Mas o que eu estou querendo dizer, como é que eu vou localizar a frente de onda nesse espaço aí? Então, dessa maneira, esse espaço aqui, a introdução da propagação da frente de onda luminosa numa formulação agora bidimensional, onde eu pego C vezes o tempo x e coloco em pé de igualdade, como sendo duas componentes de um vetor de duas componentes, componente 1, componente 2, eu estou falando aqui de uma métrica que tem produto escalar. Vamos dizer que eu chamei de direção psi, na direção psi é mais 1, e na direção x, na direção, vamos dizer assim, espacial, o vetor de base é negativo. Então, a propagação da radiação eletromagnética tem que satisfazer essa equação. O que garante que a radiação eletromagnética é que isso aqui é zero. Ou seja, eu estou descrevendo algo que se propaga dessa forma. X igual a CT. Então, isso me traz necessariamente a propagação da luz que distingue, né, o sinal entre a parte espacial. Se eu fizer uma formulação unificada, né, de tempo com espaço, eu posso botar isso aqui da forma de um espaço de duas dimensões, onde a primeira dimensão é CT, eu necessariamente vou ter que conviver com esse sinal negativo. Então, a métrica que está aparecendo negativa aqui, ela está indicando a física que está por trás dela, é a física que descreve a propagação de raios luminosos ou de radiação eletromagnética no vácuo. Esse é o dado físico importante que vai estar por trás do espaço de Minkowski. Isso em uma dimensão. Depois nós vamos fazer o espaço de Minkowski com 3 dimensões, 2 espaços e um tempo, e também na próxima aula o espaço de Minkowski com 3 coordenadas espaciais, que é o nosso mundo, e uma coordenada temporal. Claro, no nosso mundo, se eu estou a partir de um ponto espacial, lanço uma frente de onda luminosa, eu vou ter que módulo de x é igual a CT.
Então eu vou ter que módulo de x ao quadrado menos C2T2 é igual a zero. Isso aqui escreve frente de onda luminosa no nosso mundo tridimensional. Estou aqui, solto um pulso eletromagnético, ela vai em ondas esféricas assim. Então x2 igual a C2T2. Se quiser botar em forma diferencial isso aqui, eu vou ter dx ao quadrado. Eu teria o seguinte, dx escalar dx menos ct ao quadrado igual a zero. Então eu teria essa situação aqui. Eu teria C, eu posso passar tudo para o lado de cá, eu posso botar C2T2 menos isso. Já boto essa convenção. Então eu vou ter C2DT2 menos dx ao quadrado menos dx ao quadrado menos dz ao quadrado igual a zero. Está descrevendo a propagação infinitesimal de um raio de radiação eletromagnética, raio de luz, por exemplo. Então, eu vou estar introduzindo um espaço onde eu tenho uma direção temporal e 3 direções espaciais, 3 produtos escalares negativos. É isso que nós vamos chamar de espaço de Minkowski quadridimensional. É onde acontece a relatividade especial, um tempo, 3 espaços. Esse espaço de teste que nós estamos fazendo aqui, que é um espaço meio dói, né? Só para a gente aprender a modelar, a gente está trabalhando nesse espaço de Minkowski. É como se eu tivesse apenas uma direção espacial, a luz se propaga sempre aqui em cima, e à medida que o tempo evolui, eu vou criar uma descrição bidimensional, né? Espacialmente eu tenho uma direção só, mas espaço-temporalmente eu tenho 2 dimensões. Então eu pego a coordenada temporal, multiplico por um valor que é uma constante absoluta, e digo que isso aqui faz o papel de uma nova coordenada que tem dimensão de espaço. E unifico a coordenada temporal com a coordenada espacial num mundo bidimensional, mas às custas de introduzir um produto escalar que tem vetor por norma ao quadrado negativo, que são os chamados vetores tipo espaço, porque são justamente os vetores que estão aparecendo na parte espacial. Parte temporal, sinal positivo, e a parte espacial, sinal negativo. Então, os vetores que têm norma ao quadrado negativa, eu chamo de vetores tipo tempo, tipo espaço, e os vetores que têm norma ao quadrado positivo, eu chamo de vetores tipo tempo. Então, vamos desconstruir um pouco essa ideia, né, de que toda norma ao quadrado é positiva. Isso é verdade, mas para quem tem uma cabeça só euclidiana. Então, agora a gente está se libertando, né, da vida, né, dos preconceitos euclidianos, e a gente está embarcando numa nova viagem, que é a viagem da luz. Na viagem da luz, a gente tem uma novidade. Existem vetores cujo produto escalar deles, por eles mesmos, é negativo. Os matemáticos sem isso, isso aí não é nenhuma heresia matemática. Né? Nós não estamos falando de norma puramente, mas não. Não deveria ser uma coisa diferente de norma, porque norma em geral Pois é, posso mudar. espaço, Isso. Uma medida de espaço. A gente continua usando, é uma notação induziva. Vamos dizer o seguinte, vetores de, vamos dizer, de produto escalar por si mesmo, mas a gente usa a notação de norma, é só por uma questão assim, é um abuso de linguagem. O produto escalar de um vetor por si próprio é a sua norma ao quadrado, digamos assim. Mas entenda desse modo, seja adulto o suficiente para entender que não é o que você pensava até ainda agora. Certo? A vida mudou. Tá bom? Tá claro, mais ou menos a ideia que está indo em jogo aí é uma questão de formulação. O que nós vamos ganhar disso? A física está aqui. Propagação de uma radiação eletromagnética. Só um detalhezinho. Então, se nós tivermos... Então, a ideia que nós estamos dizendo é essa aqui. A gente vai adotar essa formulação. Eu vou adotar esse eixo aqui como sendo o eixo dos x's, vamos dizer assim, a coordenada CP, e esse eixo aqui é o eixo do x. Então, isso aqui é o meu espaço de Minkowski bidimensional. Então, nesse espaço aqui, a radiação eletromagnética, ela está nesse CP, psi, igual a mais ou menos x. Né? CT igual a mais ou menos x. X2 igual a C2T2. X pode ser CT se a onda se propagar para a direita, e X pode ser menos CT se a luz for emitida para a esquerda. Então, esse eixo aqui, essa reta aqui, de 45 graus nesse espaço, e essa reta aqui, de 45 graus nesse espaço, isso aqui é a região que descreve a propagação da luz. Então, luz que é emitida para a direita, nesse espaço bidimensional, ela está nesse eixo.
E radiação emitida para a esquerda, ela está aqui. Essa região aqui é justamente CT igual a mais ou menos X. Agora, se eu tiver aqui dentro, nessa região, então, então se eu tiver essa relação dx dt igual a C, eu estou aqui. Se eu tiver agora dx dt menor do que C, eu vou ter C2 T2, então eu tenho, se eu tiver um objeto que se propaga com velocidade menor do que a da luz, eu vou ter dx é menor do que C dt. Então, eu vou ter que C2 dt2, né, vai ser maior do que dx2. Então, essa relação aqui, C2 dt2, C2 T2 menos x2 positivo, se eu pegar essa região toda aqui, ó, que está dentro desse cone, isso aqui é o chamado cone de luz. Cone de luz porque nessa geratriz e nessa geratriz propaga-se a radiação eletromagnética. Então, o cone de luz é isso aqui. Esse objeto, aqui a luz, qualquer luz que vai para a direita se propaga aqui, qualquer luz que propaga para a esquerda está aqui. Essa região aqui é a região, se eu pegar essa coordenada, dessa região toda aqui, C2T2, CT ao quadrado, ou seja, C2T2, é maior do que X2. Se eu fizer X igual a 0 e um T qualquer, C2T2 é positivo, tanto aqui quanto aqui. Então, essa região aqui é a região interna ao cone de luz. É a região que está caracterizando a propriedade de qualquer sinal que se propaga com a velocidade menor do que a da luz. Então, essa região aqui, que é a chamada região interior ao cone de luz, é a chamada região tipo tempo. Por quê? Porque C2dt2 menos x2 é positivo. E nós chamamos tudo que é positivo tipo tempo. E tudo que é negativo tipo espaço. Então, isso aqui é a região tipo tempo para o futuro, porque o tempo é positivo aqui. Essa região aqui é a região tipo tempo para o passado. E tudo que está aqui dentro é o que a gente chama de interior do cone de luz. Então, o interior do cone de luz é caracterizado pela propagação de sinais que se propagam com a velocidade menor do que a da luz. Lembra que essa região aqui é caracterizada por isso aqui, dx dt menor que C. De tal maneira que CT é maior do que dx. Então, C2 dt2 é maior do que dx2. Então, essa região aqui é caracterizada por essa propriedade. Isso é positivo, significa partículas que viajam com a velocidade menor do que a da luz. Então, são objetos que respeitam a causalidade. São objetos que não conseguem ultrapassar a velocidade da luz. Essa região externa, se eu tiver agora dx dt maior do que C, vou colocar, tá? Maior do que C, então eu tenho que CT, dx é maior do que CT. Então, C2 dt2 é menor do que T2 dx2. Então, essa região aqui toda, exterior ao cone de luz, é a região caracterizada por essa propriedade. C2 T2 menos x2 negativo. É a região onde x é maior do que CT. Ó, aqui, x é positivo e t é 0. x2, C2. Então, isso aqui é 0 menos o número positivo ou negativo. Então, essa região e essa região são chamadas de regiões tipo espaço. É o exterior do cone de luz. Então, nessa formulação de espaço de unidades, onde eu criei uma nova coordenada, que é o tempo, e anexei o tempo vezes a velocidade da luz como sendo uma nova coordenada que se agrega à coordenada espacial, eu crio um novo espaço bidimensional com essa propriedade de uma métrica não positiva definida. A métrica é indefinida, como a gente diz em matemática, porque tem vetores com produto escalar positivo e tem vetores com produto escalar negativo. Então, é uma métrica com produto escalar, é uma métrica indefinida. E, com isso, a gente decompõe o espaço em 3 tipos de região. Em cima do cone de luz, se propaga qualquer sinal com velocidade c. Dentro do cone de luz, se propaga qualquer sinal que
tem velocidade menor do que a da luz. E fora do cone de luz se propaga qualquer sinal que tem velocidade maior do que a da luz. Então, seria a região não física, né? Se eu tenho uma coisa que se propaga com velocidade maior ainda do que a da luz, vamos dizer que eu coloco uma carga aqui. Se uma carga está lá onde o Dória está, quando eu coloco uma carga aqui, ela vai propagar a informação e vai chegar até ele depois de um certo tempo, que é a nossa distância dividido pelo módulo da velocidade de propagação. Mas se eu tenho um sinal que se propaga com velocidade maior do que a da luz, quando eu colocar a carga aqui, a informação já terá chegado lá, antes mesmo da luz fazer com que ele sinta. Se essa velocidade, se a sinalização se propaga com velocidade maior do que a da luz, antes do sinal de que a carga foi colocada aqui chegar a ele, essa informação já chegou a ele, uma informação que se propaga com velocidade maior do que a da luz. Então é como se ele vai sentir um efeito antes mesmo da causa ter chegado lá. Então essa região, nós vamos apurar isso melhor, mas essa região aqui é a região chamada região de violação da causalidade. Quem já ouviu falar de objetos taquiônicos, táquios, né? São objetos que se propagam com velocidade supraluminal, acima da velocidade da luz. Se existirem os táquios, existem indicações já de sistemas em mecânica quântica, com tunelamento, onde a gente pode ter efeitos que se propagam com velocidades maiores do que a da luz. Essa discussão é muito importante na literatura. Esses objetos se propagam aqui, fora do cone de luz. Aqui dentro do cone de luz é tudo aquilo que se propaga com velocidade menor do que a da luz. Por exemplo, o próton no LHC. No LHC a gente vai ter feixes de prótons colidindo frontalmente. A velocidade que o próton vai atingir no LHC é 0,99999999991C. Então, uma velocidade que é cerca de 9 bilionésimos da velocidade da luz. Então, essa velocidade aqui é menor do que a da 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 9 símbolozinho aqui. Então isso aqui daria 0,0000009. C. Então, essa velocidade aqui seria 9 bilionésimos, né, da velocidade da luz. 9 bilionésimos seriam 90 milionésimo por cento da velocidade da luz. Ou seja, essa velocidade aqui é quase a velocidade da luz. A diferença, né, entre essa velocidade e a velocidade da luz é só isso aqui. Isso aqui é 9 vezes 10 a menos 9, não é isso? Isso. 9 vezes 10 a menos 8, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vezes 10 a menos 9. C. C é 3 vezes 10 a 5 quilômetros por segundo. Então isso aqui dá 27 vezes 10 a menos 4 quilômetros por segundo. Passando segundo para a hora, né, eu multiplico por 3,6 vezes 10 a 3. Então isso aqui dá 27 vezes 50 a 80, na faixa de 80 alguma coisa, 10 a menos 1. Então 8 km por hora. Então a diferença entre o próton, a velocidade do próton no LHC e a velocidade da luz é 8 km por hora. Ou seja, a velocidade de um ciclista tranquilo. Então, mas é menor que a da luz. Então, o elétron, o próton do LHC está aqui dentro. Está quase aqui. Está aqui. Então, as partículas que se propagam com velocidade menor do que a da luz estão aqui. Então, o mundo, né? A gente divide o mundo em 3 categorias quando a gente introduz um espaço de Minkowski. Então, a gente introduz um novo espaço. Em física, todos vocês vão ver, qualquer que seja a área, vocês vão ver que a física está sempre buscando novos espaços matemáticos. Vários tipos de espaço. E, dependendo do problema físico, nós definimos um espaço com uma métrica. Então, a física, o fenômeno físico, define um espaço, uma métrica. Então, sempre que tiver uma métrica, essa métrica está refletindo algum fenômeno físico. Então, o que o matemático pode perceber como uma simples métrica, para o físico, ela é a indicação de um fenômeno físico que eu transcrevo matematicamente através da. Então, quando nós estudamos espaços abstratos e matemática, não pensem que é um mero problema acadêmico, né? A gente fica revoltado no curso de matemática, porque a gente não sabe para onde que a gente está caminhando, né?
Se a gente vai para um curso de álgebra linear e o professor introduz um espaço, um método positivo, negativo, não sei o quê, se ele não disser que aquilo ali está descrevendo partículas ligadas ou ondas eletromagnéticas, a gente fica achando que é um mero exercício matemático inconsequente. Mas não, a gente sempre física está buscando novos espaços matemáticos para acomodar situações físicas. Então esse exemplo aqui é claro, eu podia ficar contente, esquecer, né, de t, x é x. Mas aí a gente percebe que, devido a essa linearidade aqui, ao